Agora eu vou chamar aqui também um dos principais quadros do campo progressista do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Niterói. Hoje ele é pré-candidato ao governo do Rio, pelo PDT, fez uma gestão excepcional em Niterói, pela qual ele se qualifica para ser um candidato muito competitivo. Com vocês aqui, o Rodrigo Neves. Ô, Miguel, tudo bem? Como é que vai, Rodrigo? Muito bom estar com você aqui, também com o Rovai. A gente sabe que ele está passando aí por um momento difícil, né? Com seu filho, a gente está aqui nas vibrações positivas aí pela recuperação do filho do Rovai. E é um prazer estar com você, com todos os amigos aqui do Fórum e também do Cafezinho, que eu sou um leitor assíduo, né? É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo, pelas palavras carinhosas para o Rovai. Também todos desejamos melhor aí para o Lucão. Rodrigo, vamos falar do Rio de Janeiro, um dos principais estados do país, um dos estados mais sofridos, um dos estados que mais sofreu com a destruição, com a instabilidade política promovida tanto pelo impeachment, como depois pela Lava Jato. Tantos sonhos foram destruídos, Rodrigo, tantos sonhos, né? A gente sonhava que o estado do Rio de Janeiro iria se emancipar da miséria, que a refinaria da Comperj ficaria pronta, que haveria um grande processo de desenvolvimento econômico no estado, mas, infelizmente, tudo ruiu, governadores foram presos, a Comperj foi cancelada, a crise econômica se instalou, e veio o governo Bolsonaro. Enfim, eu queria inicialmente saber, existe esperança ainda para o Rio de Janeiro, Rodrigo? Olha, Miguel, você sabe, eu sou sociólogo por formação e o meu objeto de estudo foi a fusão da Guanabara com o estado do Rio, né? O atual estado do Rio é resultado, não é, de uma ação, em boa medida, uma ação violenta, arbitrária, né? Primeiro com a perda da capital, né, na década de 60, o Rio de Janeiro passou a ser a capital ainda no período da colônia, né, em 1763, né? E depois, com a chegada da família real, foi a capital do Império, né? Então, o Rio tem e teve, durante 200 anos, muita presença como sede político-administrativa do país. E na década de 60, então, com a criação de Brasília, que foi efetivamente implementada pela ditadura, né, apesar de criada por Juscelino, implementada pela ditadura, o Rio já sentiu um esvaziamento importante. Entretanto, isso foi, de alguma forma, esse impacto reduzido pela criação da Guanabara, né, uma cidade-estado. Mas, quando chega a 74, a gente tem a fusão, né, da Guanabara com o antigo estado do Rio, cuja capital era Niterói, né? Para você ter uma ideia, essa fusão ela foi pensada pelo governo militar para tirar 3 senadores de oposição do MDB, do Congresso, também para, de alguma forma, restringir a capacidade do Rio de vocalizar os temas que vocalizava e sempre vocalizou da democracia, da justiça social. Para você ter uma ideia, a emenda, né, complementar número 20, ela foi encaminhada pela ditadura ao Congresso em junho de 74. E em julho, com menos de um mês, essa emenda foi aprovada pelo Congresso, fazendo pela primeira vez, por imposição, né, a fusão de 2 estados, né, a Guanabara com o antigo estado do Rio. E sem qualquer planejamento, sem qualquer tipo de diálogo com a sociedade, com as forças vivas da sociedade. Então, depois de 8, 9 meses, isso aconteceu em março de 75, o governo militar nomeou Faria Lima, que era presidente da Petrobras, como o governador interventor dessa fusão. Então, o que eu sempre digo, Miguel, é que a criação do próprio Estado do Rio, o Estado do Rio atual, ela tem um conjunto de problemas que foram se agravando ao longo das últimas décadas. O fato é que, nos últimos 40 anos, o Rio perdeu, Miguel,
35% de presença no PIB brasileiro. É a maior perda proporcional de um estado da federação no PIB brasileiro. O Rio perdeu 35% de presença no PIB brasileiro. O Rio de Janeiro era o segundo estado em empregos na indústria de transformação, com empregos de maior valor agregado. Aqui, por exemplo, do lado de Niterói, nós temos uma cidade chamada São Gonçalo. É a segunda cidade em população do estado do Rio. São Gonçalo chegou a ser conhecida como a Manchester Fluminense. Ela era a quinta cidade de base industrial do estado, do país, a quinta cidade do país com base industrial. E São Gonçalo sofreu profundamente com a desindustrialização mais geral, mas hoje é uma cidade sem emprego, sem renda, que a população vive numa situação muito difícil. A indústria pesqueira foi para Santa Catarina, porque o Rio de Janeiro não tem um terminal pesqueiro para processar a atividade pesqueira do Rio, que é forte. Nós temos a segunda, a terceira atividade pesqueira do país, mas isso tudo é processado em Santa Catarina. A indústria de metalurgia, a indústria naval virou pó, e a indústria de tecelagem, e hoje São Gonçalo, infelizmente, é uma cidade sem perspectiva de desenvolvimento. E esse processo todo, Miguel, de desorganização urbana, de esvaziamento econômico, e de agravamento dos problemas sérios de violência, com domínio de território por gangues, por facções criminosas, veio se agravando. E nos últimos 5 anos, a situação do Rio chegou a uma situação trágica. O Rio perdeu 700 mil empregos com carteira assinada nos últimos 5 anos. Nós temos hoje mais de 60% da força de trabalho do Rio ou desempregada, nós temos o maior desemprego do Brasil no Rio de Janeiro, ou na informalidade. Então, evidentemente, a situação do Rio é muito grave, porque nós temos a maior taxa de desemprego do Brasil, a maior letalidade da pandemia, pelo negacionismo, pela corrupção, os hospitais de campanha do governo Witzel e Cláudio Castro, também os problemas graves de falta de coordenação estadual e federal no combate à pandemia. Nós temos a maior letalidade da pandemia do coronavírus no Brasil e uma das maiores letalidades da pandemia no mundo, no Rio de Janeiro. E temos, como você sabe, em regiões da região metropolitana, mais de 60% do território de bairros dominados por facções criminosas, seja o tráfico de drogas, seja a milícia. Então, a situação do Rio é dramática, e eu digo sempre isso. O Rio é o maior desafio, Miguel, de gestão e governança dentre os 27 estados da federação. Não dá mais para arriscar, Não dá mais para arriscar. Uma pessoa que nunca administrou uma prefeitura, nunca exerceu uma função no executivo, nunca administrou uma padaria, evidentemente é um risco muito grande vir a assumir o estado do Rio de Janeiro, que é o maior desafio de governança do Brasil, com 200 mil servidores ativos, 20 bilhões de déficit projetado todo ano, uma situação estruturalmente crítica nas contas públicas, apesar do alívio fiscal momentâneo com a venda da SEDAI. E é diante de tudo isso que nós nos propusemos a pensar num plano estratégico, e nos últimos meses eu tenho conversado com lideranças sindicais, lideranças empresariais, lideranças políticas, para construir uma ampla aliança social, política e empresarial que seja capaz de fazer a reconstrução do Estado. Rodrigo, um dos grandes desafios do Rio de Janeiro é a questão da segurança pública. Recentemente eu li o livro A República das Milícias, do jornalista Bruno Paes Manso, e eu fiquei chocado, eu já sabia, mas fiquei mais chocado do que antes, com a extensão das milícias no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, sobretudo na região metropolitana.
E é um ponto em que o Bolsonaro surfou em cima disso. O Bolsonaro ele ganhou as eleições no estado do Rio, em 2018, com uma grande vantagem, ele chegou a ter 70% no segundo turno, quase isso, né? Mais de 60%. E uma das razões foi a segurança pública. E como você é pré-candidato ao governo do Rio, esse é um dos assuntos principais. Como você pensa a questão da milícia? Como o Estado do Rio poderia enfrentar a milícia? Olha, Miguel, esse é um tema fundamental para a gente debater no Rio de Janeiro, mas a gente precisa, Miguel, ter a compreensão da crise estrutural, histórica do Rio, das causas dessa crise, porque um dos grandes problemas da administração pública e da política é que muitas das vezes a gente faz um diagnóstico equivocado, confundindo as consequências com as causas dos problemas. E é evidente, quando você parte de uma premissa equivocada, as suas respostas ao problema são evidentemente equivocadas, né? E me parece que essa é uma questão central, inclusive no campo nosso, no campo progressista, né? As milícias são um grave problema do Rio de Janeiro, não é? E precisam ser enfrentadas com toda a firmeza, né? Agora, as milícias não são a causa, são consequência da crise do Rio, são consequências de problemas históricos e que se agravaram nos últimos 5 anos, né? Então, me preocupa muito as pessoas transmitirem a ideia que, olha, se nós elegermos governo de uma pessoa A ou B, né, no dia seguinte o problema vai ser superado, né? Aliás, a gente já viveu isso no Rio. Em algum momento se disse que o problema da violência ia ser resolvido em poucos meses. E não foi, né? Então, me parece que a questão central para o Rio é reverter o esvaziamento econômico e gerar emprego e renda. Investir em educação em tempo integral. O nosso propósito, e é possível isso, Miguel, é colocar todas as crianças e jovens do Rio na escola em tempo integral ao longo de um ciclo de 4 ou 8 anos de governo. Evidentemente que isso vai demandar um esforço enorme de recursos, de gestão. Eu tenho um orgulho enorme, como prefeito de Niterói, de ter sido o prefeito que mais construiu escolas e colocou todas as crianças na escola. É a única cidade da região metropolitana que colocou todas as crianças na escola. E isso faz toda a diferença, Miguel. Niterói tem uma tradição de 30 anos de governos progressistas, de esquerda e centro-esquerda, né? Aqui nós temos uma tradição muito forte do trabalhismo, do PDT. E ao longo desses 30 anos, antes do meu governo e agora com o meu vice-prefeito, que hoje é o prefeito eleito, Axel Grael, nós conseguimos implementar políticas em todas as favelas e comunidades. Então, nós colocamos água e esgoto em todas as favelas e comunidades, nós colocamos creches e escolas em tempo integral e levamos a experiência do médico de família, que nós iniciamos aqui em 91 com o prefeito Jorge Roberto Silveira, através de uma cooperação com o governo de Cuba, e esse programa virou depois o Programa Saúde da Família, que é aquele acompanhamento, né, da prevenção da doença, de promoção da saúde com os agentes de saúde, os médicos no território. E essa é uma questão central, Miguel, porque, veja, Niterói é a única cidade da região metropolitana do Rio que não tem milícias dominando bairros inteiros, territórios, como a gente infelizmente tem no Rio de Janeiro, em São Gonçalo e na Baixada. Agora, por que as milícias não conseguiram entrar aqui e dominar bairros e territórios? Porque há a presença do Estado e há desenvolvimento territorial. Portanto, a gente não pode imaginar que, por melhor que seja a nossa intenção e por mais eficiente que seja o nosso combate, como fizemos em Niterói, né, ao não deixar as milícias entrar aqui na cidade, não há como a gente imaginar retomar os territórios se nós não melhorarmos, e muito,
as condições de vida e do mercado de trabalho dos trabalhadores do Rio de Janeiro. Nós temos uma taxa quase que de países muito pobres da África de informalidade e de desemprego no Rio. Nós temos quase 60% de informais e de desempregados. Portanto, a gente precisa criar oportunidade de emprego e renda. Por isso que eu defendo logo no início do futuro governo, em 2023, eu acredito que nós vamos ter um governo com uma visão desenvolvimentista no comando do Brasil a partir de 2023. Nós precisamos fazer um New Deal ecológico no Rio de Janeiro. Ou seja, diante do grau de informalidade, né, e diante do altíssimo desemprego no Rio, onde as pessoas estão sofrendo com a inflação, estão sofrendo, né, com a carestia, né, com o preço das coisas do dia a dia, e com a falta de renda, a gente precisa, em primeiro lugar, criar frentes de trabalho através de um programa emergencial. Por isso, esse New Deal ecológico, com foco em reflorestamento, com foco no saneamento. Não é possível, Miguel, que Niterói tenha 100% de água tratada e quase 100% de esgoto tratado, e na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, mais de 80% das pessoas não tenham o esgoto tratado, um problema do século XIX. Então, a gente criar frente de trabalho para os trabalhadores, para implementar o saneamento básico, habitação de interesse social, melhorar o transporte público e fazer a recuperação ambiental, o reflorestamento, especialmente de áreas de encostas na região metropolitana do Rio. E, com isso, gerar milhares de empregos e renda para os trabalhadores. Junto com isso, dentro dessa estratégia de enfrentamento emergencial à situação de anomia do Rio, que é uma crise quase que de ausência total do Estado nos bairros, nos territórios, é a criação de um programa de renda básica para as famílias em pobreza extrema. Aqui na pandemia, eu criei um programa de renda básica para toda a população pobre de classe média mais baixa que foi atingida pela pandemia, através de um fundo soberano que eu criei, com parcela dos royalties de petróleo. Então, nós conseguimos fazer a travessia da pandemia, mantendo a renda da população, o consumo nos mercados, no comércio local. Criamos um programa de manutenção do emprego. Então, as pequenas empresas com até 19 funcionários, nós pagamos o salário de até 9 funcionários, um salário mínimo por funcionário, de maneira rápida, desde março de 2020, e com isso a gente recuperou o nível de emprego anterior à pandemia, coisa que o Brasil só vai conseguir em 2023, 2024. Então, o Rio precisa de um programa emergencial e, ao mesmo tempo, Miguel, nós estamos estruturando isso e vamos apresentar ao debate no processo eleitoral uma estratégia de médio e longo prazo de 20 anos para reverter o esvaziamento econômico do Rio e reestruturar as atividades do Rio em parceria com o setor privado. Muito bem, Rodrigo. Rodrigo, hoje saiu uma notícia no Globo, se não me engano, que houve uma definição do Partido dos Trabalhadores de indicar o vice para o Marcelo Freixo, né? E houve uma reunião também... Indicar o vice? O vice, ao cargo de vice, o PT indicar o vice na candidatura do Marcelo Freixo. Eu ainda não ouvi nenhuma resolução do PT nesse sentido, não. Houve uma notícia sobre isso, e houve também outra notícia de que o Eduardo Paes, né, e o Felipe Santa Cruz poderia apoiar a sua candidatura. Eu queria saber, existe alguma conversa com o Eduardo Paes e com o Felipe Santa Cruz para um apoio à sua candidatura? Ô Miguel, a gente aqui tem conversado com várias lideranças. Nós fizemos uma grande aliança, por exemplo, aqui, com as forças progressistas, e aqui em Niterói nós esmagamos a extrema-direita. Nós derrotamos a extrema-direita com a força da nossa unidade e com a força do povo
e o esclarecimento da sociedade de Niterói. Ganhamos no primeiro turno, com 62% a 9%. Né? Então, eu acredito que a nossa responsabilidade com o Estado do Rio é gigantesca. Essa é a eleição mais importante do Estado do Rio, porque o Estado está acabando, gente. As condições de vida do nosso povo, nas favelas, nas comunidades, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, no subúrbio, cada vez estão mais dramáticas. Então, a gente precisa reconstruir o Estado. E nós temos conversado com os setores do PT, do PSB, do PCdoB, e com os setores do centro, da centro-direita, e com o prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes, ele é, sem dúvida, o principal artífice político do Estado. Né? É o prefeito da cidade do Rio. Né? É um prefeito que tem uma trajetória de boa gestão. E eu vejo a possibilidade desse diálogo e dessa construção de aliança como uma coisa muito positiva, Miguel, porque o trabalhismo e o PDT tem uma tradição de 30 anos de boas administrações em Niterói, antes do meu governo e depois do meu governo. O César Maia e o Eduardo Paes têm tradição de boas administrações na cidade do Rio. Então, eu acho que essa aliança é muito positiva para ganhar a eleição, mas na medida que nós vamos eventualmente reunir as duas melhores referências na gestão, na governança no Rio de Janeiro, é uma aliança também muito importante para o necessário governo de reconstrução do Rio a partir de janeiro de 2023. Então, eu acredito que ainda tem muita água para rolar. Eu diria para você que a ansiedade e a soberba são péssimas conselheiras na política. Então, a gente tem que ter bastante tranquilidade, serenidade, e vamos continuar debatendo com as forças políticas, mas há sim uma grande possibilidade dessa aliança acontecer. Maravilha. Rodrigo, você foi prefeito de Niterói por 2 gestões. Na segunda gestão, você pegou a pandemia, o momento mais dramático da pandemia, né? 2020. A gente tinha um presidente negacionista que negava a própria existência da pandemia. O primeiro pronunciamento do Bolsonaro foi de que era uma gripezinha. Eu queria saber um pouco, você falasse um pouco para a gente dessa experiência inicial, qual foi a principal dificuldade que você enxergou no enfrentamento da pandemia e o que você sentiu naquele momento quando o presidente Bolsonaro foi para a televisão falar que era uma gripezinha? Miguel, olha, durante os 8 anos de governo, né, eu tive vários momentos complexos, difíceis, porque a governança, sobretudo de grandes cidades, de estados, né, de um país, é muito complexo, né, é um desafio gigantesco. Eu sempre digo que a gente vive hoje a crise da democracia liberal, muito por conta desse enorme hiato entre a demanda da sociedade e a capacidade de resposta dos governos às demandas dos cidadãos. Então, eu acredito muito, Miguel, que a crise da democracia liberal a gente precisa responder com mais democracia. Então, nós desenvolvemos aqui várias estratégias, como, por exemplo, o plebiscito, né? Eu fiz o primeiro plebiscito do Brasil para decidir junto com a população sobre o armamento da Guarda Municipal, né? E em função dos investimentos em treinamento, em pessoal, eu acreditava que aqui em Niterói era possível fazer essa decisão. E a população decidiu pelo não armamento da Guarda e nós acatamos a decisão da população, né? Nós criamos aqui plataformas colaborativas. No início do governo, em 2013, eu peguei a cidade, depois daquela tragédia climática de 2010, numa situação muito difícil, né? Niterói devia, no curto prazo, 10 orçamentos de investimento, né? A números atualizados, mais de R$1 bilhão a curto prazo. A cidade não tinha recursos, a população
não tinha confiança e estava com a sua estima lá embaixo, né? Estava com uma baixa estima. A cidade não tinha um projeto de médio e longo prazo, porque aquela tragédia desorganizou a cidade. E de maneira planejada, né? Trazendo a sociedade para debater o futuro, construindo planejamento estratégico, modernizando a administração, priorizando os investimentos sociais, nós superamos a crise e eu entreguei 8 anos depois a cidade. Apesar de termos atravessado a pior crise do Brasil entre 2013 e 2020, a pior crise do Rio, eu entreguei a cidade com a dívida zerada, com 1 bilhão e 500 milhões em caixa, com a sua autoestima recuperada e com confiança, né? E eu diria para você que, dentre vários momentos difíceis, nesse momento difícil do Rio e do Brasil, o momento mais dramático foi a pandemia. Eu me lembro que em 12 de março, eu estava na reunião da Frente Nacional de Prefeitos, eu era vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, quando a OMS declarou a pandemia, e logo depois tivemos a primeira morte no Brasil. E ali eu criei, Miguel, um gabinete de gestão integrada da crise. Porque a pandemia não é apenas um fenômeno sanitário, né, da epidemiologia, é um fenômeno complexo, que tem uma dimensão econômica, uma dimensão social. Então, nós integramos as várias áreas da administração e adotamos as medidas com base na ciência e com base na defesa da vida, que é o mais importante, a defesa da vida. Criamos um comitê científico com a UERJ, com a UFRJ, com a UF, com a Fiocruz, que passou a me aconselhar, e ali nós tomamos as decisões que salvaram milhares de vidas e que salvaram também a economia, porque com esses programas de apoio às pequenas empresas e de garantia de renda básica, Niterói atravessou muito melhor do que as outras cidades a pandemia. Agora, é inacreditável o que a gente passou no Brasil, né? Eu passei ano passado fazendo um programa de pesquisa no doutorado em Coimbra, a convite do Boaventura, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, com o tema da governança, da democracia e da pandemia. Então, nós estudamos 18 países. É inacreditável, é a pior performance do mundo, né? O Boris Johnson, que é de direita, né? A Índia, que tem um governo de direita, num determinado momento se curvou às evidências da ciência, né? Agora, o Brasil é um caso absolutamente inaceitável, inacreditável. Quando qualquer pessoa, Miguel, faz pouco caso, né, de uma pessoa que está com falta de ar por conta de uma situação mais grave do coronavírus, isso já é repugnante. Agora, quando essa pessoa que faz isso é o presidente da República de um país, é absolutamente repugnante, inaceitável, e, evidentemente, eu acho que a sociedade brasileira começa a perceber a tragédia que é o atual governo, o governo Bolsonaro, porque os resultados na economia, no desemprego, na educação, e especialmente na pandemia, com mais de 620 mil mortos, é uma tragédia sem precedentes na história do nosso país. E eu acredito, Miguel, que em algum momento isso vai ser julgado, né? Seja por tribunais internacionais ou por tribunais brasileiros. Maravilha, Rodrigo. Rodrigo, agradeço muito a sua entrevista. Hoje a gente tem um programa que começa às 18h30, por isso eu não posso me estender, mas eu passo a palavra para você finalizar, se despedir, uns 30 segundos a um minuto para a gente finalizar. Miguel, foi um prazer estar com você aqui. A gente vem se falando já há algum tempo. Eu acredito muito que os blogs progressistas, né, são fundamentais para o debate democrático, né, para o esclarecimento da sociedade. Realmente o papel cívico, né, e o papel de resistência desses blogs tem sido absolutamente fundamental.
e eu queria, mais uma vez aqui, dar um abraço no Rovai e desejar a ele as melhores vibrações, as nossas orações, para que seu filho se recupere, esteja com a família, com ele, com todos nós. E eu estou à disposição aí para o debate. Eu tenho certeza, Miguel, que o Rio de Janeiro, apesar dessa tragédia e da mais grave crise da sua história, o Rio de Janeiro tem conserto. Né? A gente estava falando da pandemia, os países estão reestruturando, né, os seus complexos industriais e de serviços de saúde. A Europa está fazendo isso, os Estados Unidos está fazendo isso. Nós entramos num período de pandemias intermitentes. Né? O que se discute hoje não é se vai ter uma nova pandemia, mas quando vai ter. E o Rio tem que liderar, gerando milhares de empregos, né, a reestruturação de um complexo industrial e de serviços. Na área da saúde, por exemplo. Temos aqui a Fiocruz, os dois maiores grupos privados do país na área da saúde. Eu acredito que, com boa gestão, com transparência e, sobretudo, com compromisso popular, é possível a gente reconstruir o Rio e devolver uma vida digna e a esperança aos cidadãos cariocas e fluminenses. O Rio de Janeiro tem tradição nisso, né, de se reerguer. Aliás, nós estamos celebrando esse ano o centenário de um grande guerreiro do povo brasileiro, uma liderança que defendeu a democracia, né, colocando em risco sua vida, que defendeu a soberania nacional e que defendeu o povo brasileiro, Leonel Brizola. Eu acredito que nesse ano do centenário de Brizola, nós vamos resgatar o Rio de Janeiro e o Brasil. Um grande abraço. Abraço, Rodrigo. Muito obrigado pela entrevista. Valeu, Miguel.